E aí, galera do bem, Mariges Moura aqui com vocês. E aí, doutor, pergunta a mãe: doutor, minha filha tem um pipiozinho fechado, o que é que eu faço? Aí vem outra e pergunta: doutor, e meu filho, ele tem fimose, e aí, vai ter que operar? Eu digo: calma, vamos analisar caso com caso. E antes de eu continuar, dê um likezinho, como eu sempre peço, para não esquecerem. Curta e compartilhe lá no Facebook, no YouTube, se inscreva no canal, marque o sininho, compartilhe e divulgue para os amigos se inscreverem para receberem notificações dos vídeos com informações médias que com certeza serão úteis, e já vão marcando aquele amigo e avisando aquele amigo que vão se beneficiar com essas informações, que tem algum desses problemas. Hoje eu vou falar em resposta aos inscritos que pediram para falar sobre fimose. Mas eu vou abordar, além da fimose, vou abordar as malformações congênitas genitais. Hoje a gente vê que fimose é praticamente, na verdade, fimose não é uma malformação, é a pintinha do bebê que vem o corinho, é chamado prepúcio, e a cabecinha é a glande. Então o corinho cobre toda a glande. Nós sabemos hoje que essa proteção da cabeça da pintinha dele, até 2 anos, é para proteger do atrito da urina, para não formar uma inflamaçãozinha chamada dermatite amoniacal. Antigamente, quando nascia, já se operava. Hoje não, sabe-se que tem essa proteção, mas a gente espera até 2 anos. Depois de 2 anos, está fechada, não precisa cirurgia. 90%, 95% das crianças não precisam cirurgia, fazem o tratamento com a pomadinha e melhoram, fica bom, nada de procedimento cirúrgico. Outra causa também, antes de 2 anos, que a gente pode usar a pomada, é quando é muito fechado, então ele forma um balãozinho. Quando vai vestir, ele incha, forma um balãozinho, então temos que abrir um pouquinho para sair um pouquinho de urina, porque senão fica resíduos e pode dar infecção. Então, a fimose não é uma formação, é tranquilo, trata um mês, já resolve. Uma causa de má formação mesmo que pode ter na pintinha do menino é o buraquinho, né, aqui na ponta, mas o buraquinho pode abrir em cima, é chamado epispádia, ou então o buraquinho pode abrir embaixo, é chamado hipospádia. Aí tem que fazer uma cirurgia para puxar o buraquinho para ficar lá na frente. Geralmente 2 procedimentos, 3 em 2 tempos, vai fazendo até que resolve a situação. Outra causa também da pintinha dos meninos é o freio prepulcial curto. Esse freiozinho aqui, que ele é curtinho, então o pênisinho fica assim. Quando está flácido, molinho, não tem problema não. Mas o pênisinho ficou ereto, durinho, então ele vai ficar assim. Então temos que fazer uma cirurgiazinha para cortar, para não ter problemas futuro com esse pênis do bebê. Outra coisa que não é também muito, algumas eu tive até por causa há pouco, teve paciente menino, desde pequeno eu acompanho, ele tem excesso de couro, que é chamado excesso de prepúcio. Isso daí não tem problema nenhum, não é fimose, é só estética, mas esse menino queria porque queria operar, porque achava feio e fez a cirurgia de fimose, que eu acho que fica até mais feio, mas tudo bem, ele fez aí, né, nada de doença, nada que tenha que se preocupar. Causas de malformações testiculares, nos testículos. Como eu falei ontem da hérnia, a hérnia é aquele canalzinho que passa, que não fecha, né, o canal inguinal, dali passa a água. Então, a água pode ficar ali, depois ele fechar e fica restrito. Aí aquilo dali é uma malformação, na verdade é uma variação que depois vai absorvendo, não tem problema. Como eu disse, o intestino cair dentro da região inguinal e intestino, mas pode cair dentro do saco, que dá uma hérnia, outro tipo de hérnia escrotal, também precisa fazer a cirurgia imediatamente. Como eu falei também que o testículo fica dentro do abdômen e o bebê, ao nascer, ele vai descendo, às vezes ele não desce, o saquinho fica flácido, atrófico, sem saco. Saco, então, sem o testículo. Aí tem que aguardar 2 anos. Se 2 anos não descer, temos que fazer a cirurgia, que antigamente chamava criptorquidia, hoje em dia chama distopia testicular.
Tem colegas cirurgiões que esperam até 5 anos. Eu não aconselho, porque esperar até 5 anos, se não desceu com 2 anos, 5 anos, tudo indica que não vai descer. Então, eu oriento 2 anos, fazia a cirurgia já. Às vezes é só de um lado e o outro. Mas, doutor, se tiver só um testículo, fulano de tal tem um amigo que tem só um testículo, ele dá para viver com um testículo? Dá para fazer filho, dá para não ter problema. Mas tem que operar o testículo que fica dentro do abdômen, porque futuramente aquilo pode virar um câncer testicular. Então não é bom deixar dentro do abdômen, é bom trazer para o saquinho e ali não vai ter problema nenhum. Das meninas existe uma alteração, que também não é a malformação, uma alteração muito comum, é chamado sinéquia de pequenos lábios. O que é? Aquilo que eu falei, a mãe, o pipil da minha filha é fechadinho. Pipil é para ser abertinho, você vê assim o pipilzinho, assim, aí aqui é para ser aberto, né? Vocês veem assim, mas não, tem uma pelezinha que não abre, deixa fechado, aquilo dali acumula resíduo de urina, pode dar infecção urinária, é um tratamento simples, a gente passa uma pomadinha, geralmente 15 dias, um mês, abre e depois a mãe toda a vida no banho tem que abrir de novo para tentar não deixar grudar e não usar pomadinhas, essas pomadas para assadura, para prevenção, à base de óxido de zinco. Também não é legal porque tende a fechar isso daí. Isso também não é uma formação, tratamento simples com a pomada que melhora uma beleza. Mas a menina também pode ter outra alteração. Ela pode ter dentro da vagina, dentro do pipeuzinho dela, da vulva, tem a parte onde vai para o útero, chamado ímen. Então ela pode ter esse ímen imperfurado, ou seja, não tem um buraquinho, porque tem que ter um buraquinho para quando a criança, quando a pré-adolescente ou adolescente menstruar e sair o líquido. Então isso geralmente é detectado na pré-adolescência e na adolescência, quando a criança entra na puberdade e a menina vai menstruar. Então a menina hoje em dia, infelizmente, 8, 10 anos menstruando é normal, é considerado normal, por estímulos visuais, por estímulos de sons, de imagem, tudo isso daí pode gerar, nada a ver com hormônio de frango, de ovo, não tem nada a ver isso é estímulo mesmo, da televisão. Por isso que eu sou totalmente contra esse negócio de ideologia de gênero, ensinar sexo à criança, já tive um vídeo sobre isso daí. Então, isso daí a criança vai, espera, 10 anos, antigamente se menstruava 14, 15, hoje não. 8, 9 é considerado normal. Aí a criança, não, aí a adolescente não menstrua 12, 13, 14, aí 15 anos menstrua, começa a ter dor abdominal, dor pélvica no pé da barriga, faz o exame, a gente vê ímen perfurado, porque menstruou, mas o sangue não desceu, ficou retido ali. Cirurgia simples, faz uma pequena incisão, é cortado, o sangue sai, resolveu o problema. Um caso é raro, mas é um caso mais complicado, a questão de genitália ambígua. Genitália ambígua é aquela criança chamada hermafrodita. Ela tem as genitálias dos dois sexos, tanto o pênis quanto a vagina, e aí porque na genética, na formação, não houve uma anulação de um e os dois se desenvolveram. Aí a gente vai analisar, isso daí é uma análise, tem que ser análise local, depois análise psicológica, na adolescência, aí se pode se falar em sexo social, qual sexo que ela escolheu. Eu já peguei um caso, um menino de 14 anos que sempre foi criado como menino, jogava futebol todo dia, um dia menstruou. Aí se descobriu que ele tinha uma genitália ambígua, ele tinha o pênis, era pequenininho, que era o clitóris, que era aumentado, era pouquinho, ele não tinha um saco, aí ali entre um saquinho e outro abriu uma vagina que ele acabou menstruando. Aí foi uma complicação, para poder convencer, ele já tinha assumido a identidade social de menino. Aí para transformar aquilo dali em menino, o órgão genital menino é mais complicado. O contrário é mais fácil. Aquele que tem um órgão genital masculino, ele assumiu a identidade feminina. É mais fácil você fazer a plastia, uma estética de uma vagina, do que você conseguir simular, fazer uma plástica de um órgão genital masculino, com pênis, o saquinho a gente bota bolinhas de silicone, os testículos de silicone, os grandes lábios. Então fica
uma coisa mais, lógico, só estética. Ele vai tomar hormônios para poder, já que não produz, para poder gerar algo parecido com o original. É um caso complicado que requer todo um acompanhamento por longo tempo de psicoterapia, porque aí é realmente aquela questão de indefinição sexual, que o sexo social é que vai definir o que vamos ver do sexo biológico. Então, pessoal, esses daí são os casos mais comuns que a gente vê. Então, se você vê alguma alteração no genital do bebê, calma, pode não ser nada grave, mas aí procura o pediatra, ele vai avaliar, ou o médico, ginecologista, vão avaliar isso daí. É um fato interessante aqui. Teve uma criança que teve assim, uma adolescente, aliás, que ela tinha 2 úteros, útero bífido, só que ela tinha 2 vaginas. Aí ela engravidou, depois de mais ou menos 6 meses de grávida, ela engravidou de novo. Aí todo mundo, por que ela engravidou de novo? Aí foi fazer ultrassom, fez e ela tinha 2 vaginas. Então aquelas 2 vaginas, uma engravidou primeiro, depois a outra engravidou. Então outra malformação que tem, que na verdade não é uma malformação, é uma variação anatômica, mas que deve ser fato interessante. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Estamos juntos. Compartilhe com aquelas pessoas que têm dúvidas sobre isso, ou então aquela que não tem, mas para divulgar para os amigos, nos grupos de amigos, grupos de mães, que tem muitos pacientes minhas que falam do grupo de mães. Então, estamos juntos. Deus acima de tudo. Jesus está sempre conosco. Continuemos na luta. E até mais, galerinha. Deus abençoe.